Boa tarde, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho da atividade que foi realizada em sala hoje e também realizarei com a turma de amanhã, tá bom? Aquela prova que nós fizemos na semana, não vou lembrar agora qual semana, que eu mandei mensagem para vocês falando que ia ter uma prova vem do governo federal, do SAESP, que as crianças teriam que vir fazer na escola, e algumas crianças fizeram na escola, outras retiraram a prova e fizeram em casa, enfim. Nós fizemos um levantamento das maiores dificuldades dos alunos, tá bom? E da minha turma, assim, uma das dificuldades que eles tiveram mais na questão do português foi identificar o gênero textual do bilhete. Então, essa semana eu decidi trabalhar essa dificuldade com eles, tá? Trabalhar a função social do bilhete, trabalhar a estrutura do bilhete, trabalhar o para que serve, trabalhar como faz, né? Quais são a regrinha básica para se fazer um bilhete, o porquê eu faço um bilhete, enfim, né? Então, eu tô gravando esse vídeo. É óbvio que nunca fica igual a nossa explicação na sala de aula, porque na sala de aula nós temos a intervenção dos alunos o tempo inteiro, mas eu vou tentar, no máximo possível, explicar para vocês da maneira com que eu expliquei na sala de aula. Então, eu comecei falando para eles, perguntando se eles sabiam o que era um bilhete, para que servia, né? Para que eu escrevia um bilhete, para quem, como. E eles foram falando. Depois, eu falei para ele que nós fazemos parte de um país no qual se fala português e dentro da nossa língua portuguesa nós temos diversos tipos de gêneros textual. E cada gênero por si tem as suas características que o faz fazer parte daquele gênero. Por sua vez, o bilhete, ele é um gênero textual que tem sim a sua característica própria, ou seja, tem um jeito certo de eu escrever esse bilhete. Aí eu fui lá e expliquei para eles que sempre quando eu for escrever um bilhete, eu vou começar colocando em cima o nome do meu destinatário, ou seja, quem vai receber este bilhete. O destinatário é a pessoa que vai receber o meu bilhete. Depois, logo abaixo do nome da pessoa que vai receber, eu tenho aqui a mensagem que eu quero transmitir para esta pessoa. Depois que eu escrevo esta mensagem, eu tenho a despedida, né? Que é como eu vou encerrar esse bilhete. E por último, eu tenho aqui o remetente, que é o nome da pessoa que escreveu o bilhete. E aí eu conversei para eles que eu escrevo um bilhete, geralmente, para uma pessoa próxima de mim, né? Para uma pessoa que me conhece, que é uma mensagem curta, que não é um tipo de texto que eu vou ficar falando muita coisa, que eu vou escrever muita coisa, porque a partir do momento em que eu mudo a característica do meu gênero, a partir do momento que eu saio fora da característica dele, ele se transforma em outro gênero. Então, a gente precisa seguir essas regrinhas para que ele seja realmente um bilhete. Também falei que o bilhete nós escrevemos para as pessoas que estão na nossa casa, num pedacinho de papel qualquer, né? Pode ser um post-it, que é aquele papel próprio de escrever bilhete que tem cola, né? E esse bilhete, quando ele chega à pessoa, a pessoa pode me responder esse bilhete, então ela pode me responder com outro bilhete. Enfim, conversei isso com eles. Após eu fazer essa explicação, eu trouxe previamente escrito vários bilhetes. E a partir desses vários bilhetes, nós fizemos a leitura e a interpretação. Para quê? Para garantir que o aluno entenda, né? Quem é o remetente, quem é o destinatário, que palavra ele usou para despedida e qual foi o objetivo dele com esse bilhete, né? Qual foi a mensagem que ele quis transmitir. Então, eu sugiro que vocês façam em casa essa atividade, mas se vocês não quiserem usar esses aqui que eu usei, que eu posso depois mandar para vocês por foto, vocês podem criar outros bilhetes que sejam do dia a dia de vocês mesmo, né? De coisas que
acontece com o nome das pessoas da família, do pai, da mãe, da tia, das pessoas que estão na casa com a criança, para que seja uma coisa próxima dela, né? Para que ela se sente pertencente dessa atividade. Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui, ó, esse bilhete. Amiga, hoje à tarde vou andar de bicicleta no parque. Se você quiser ir, me liga, né? Ponto. Também falei para ele essa questão, que quando eu termino a minha mensagem, eu coloco um ponto final, porque eu acabei de falar aquilo que eu ia dizer. Quando eu coloco aqui o nome da pessoa, eu ponho uma vírgula e vou para a linha de baixo, porque o nome da pessoa que vai receber precisa ficar destacado e a vírgula ela vem para a pessoa entender que eu vou dizer alguma coisa ainda. E quando eu termino a minha mensagem, que eu acabei, que eu não vou dizer mais nada na mensagem, eu ponho um ponto final. Aí eu faço a minha despedida e eu assino. Então, beijos, Aninha. Aí eu perguntei para eles: quem é o destinatário desse bilhete? Para quem foi? Foi para a amiga. Eles responderam. E quem foi o remetente? Ah, foi a Aninha. Então, a Aninha escreveu esse bilhete para quem? Para a amiga dela. A amiga dela tem um nome? Ela colocou o nome? Não. Então, assim, eu fiz eles refletirem também o quanto o bilhete ele pode ser algum texto informal. Eu não preciso colocar o nome da minha amiga, porque a minha amiga sabe que eu sou amiga dela e eu sei quem é ela. Eu não preciso escrever o nome dela, porque eu já sei como que é o nome dela, né? Então, assim, é um gênero textual que geralmente circula no meio em que eu conheço, né? Das pessoas que são próximas a mim. Ainda dei um exemplo para eles. Se eu quiser escrever alguma queixa para falar com o prefeito, eu não vou escrever um bilhete, né? O bilhete, ele não é um texto para eu escrever para uma pessoa que esteja longe do meu convívio, uma pessoa que eu não conheça, e sim para as pessoas que estão ao meu entorno, para o meu amigo, para o meu pai, para minha mãe, para minha professora, para as pessoas que trabalham comigo, enfim, né? Para as pessoas que estão ao meu redor. Aí, depois de interpretar isso com eles, eu perguntei qual que era a mensagem que a Aninha quis falar para a amiga dela. Ah, ela quis chamar a amiga dela para andar no parque, para andar de bicicleta. Eu, aonde? Aí eles foram respondendo. Nesse momento, eu peço que vocês explorem com perguntas a criança, né? O que ela quis dizer? Ela quis dizer isso, mas por quê, né? Então, eu perguntei para eles, ela vai andar de bicicleta aonde? Ah, no parque. E a amiga dela, se a amiga quiser ir, como que a amiga faz? Ah, a amiga tem que ligar para ela para falar, para elas irem juntas. Então, tudo isso faz parte deles entender como funciona o gênero, tá? Aí, outro bilhete que eu trouxe para eles refletirem. Samuel, vou viajar e não posso ir à sua casa hoje. Ponto. Eu vou ainda complementar a minha mensagem com outra mensagem. Venha em casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Ponto. Agora eu acabei. Um abraço, Rafael. Então vamos lá. Quem escreveu esse bilhete? Quem é o remetente? Ah, é o Rafael. Para quem ele escreveu? Para o Samuel. E eu falei para eles, o que o Samuel pode ser do Rafael? Ah, ele é amigo. Ok, mas ele pode ser o que mais? Ele pode ser tio, pode ser irmão, pode ser primo? Irmão não, porque assim, a noção que eles têm de irmão que moram na mesma casa, né? Irmão não, porque eles moram na mesma casa, mas pode ser um primo. E aí você vai indagando a criança, fazendo ela refletir sobre isso, gente, é interpretação de texto, tá? Não é uma coisa fútil, não é uma coisa banal de se fazer. Nós estamos incentivando a criança a interpretar a mensagem, interpretar aquilo que foi dito, tá? Então, e aí? Esse bilhete, o que a gente pode observar dele? A gente pode observar que primeiro, qual foi a mensagem que o Rafael quis falar para o Samuel? Ah, que ele ia viajar e não podia ir na casa do amigo. Mas ele falou para o amigo que vem na casa dele no sábado. Então tem duas mensagens nesse bilhete bem rapidinho também, tá? E aí ele termina, né? A despedida dele dizendo um abraço, Rafael, tá? Agora eu vou só... Tem vários, né, que eu trouxe para eles irem interpretando, mas aí eu quero trazer um especial, que é esse daqui. Porque tem a ver com o nosso dia a dia, tá? E aí eu falei para eles assim, ó, vamos lá, agora vamos interpretar esse daqui. Mamãe,
Hoje o Lucas não concluiu os deveres, ficou conversando a aula toda. Por favor, converse com ele. Grata, professora Gabi. A professora que escreveu, né? Foi a primeira coisa que eles falaram, né? Então, depois de conversar com eles sobre vários bilhetes, eles já foram pegando, assim, a sacada. Quem escreveu, quem recebeu e o objetivo da mensagem, né? O que a pessoa está querendo transmitir. E aí eu falei para eles assim que o bilhete também é um gênero de texto que eu posso escrever tanto num pedaço de papel e deixar na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu vou escrever um bilhete e eu vou deixar aonde, né? Eu conversei com eles sobre isso, né? Onde que eu vou deixar o bilhete para a pessoa? Porque se eu for entregar direto na mão dela, eu não preciso escrever, correto? Correto. Então, assim, se eu quero que a pessoa veja o meu bilhete, onde eu vou deixar? E eles falaram assim, um lugar onde ela está, um lugar onde ela fica, um lugar onde ela vê. Então, tudo isso são coisas para se refletir, porque eu não vou fazer um bilhete e eu vou deixar em cima do armário, por exemplo. A pessoa não vai receber a mensagem nunca, né? E eu falei para eles, e a professora, quando escreve um bilhete para a mãe, a professora escreve na onde? Ele, na agenda, no caderno. E hoje, por incrível que pareça, eu havia recebido um bilhete de uma mãe perguntando algumas coisas sobre o comportamento da filha e eu já respondi. Então já aproveitei o ensejo para falar para eles, olha, hoje eu recebi um bilhete da mãe de tal pessoa perguntando isso, eu peguei e já respondi. Se a mamãe dela tivesse colocado o bilhete dentro da bolsa e não tivesse avisado ela, a professora ia ver esse bilhete? Não ia ver. Por quê? Porque eu não mexo na bolsa dos alunos, não é? E se a professora, e se a mãe dela escrevesse um bilhete e ela não quisesse me entregar? A mãe escrevesse num papelzinho. Aí você não ia ficar sabendo. Então, se eu estou na minha casa e eu quero deixar eu sair para trabalhar e eu quero deixar um bilhete para o meu filho, por exemplo, para minha filha, eu vou deixar o bilhete aonde? No quarto dela, na porta, na geladeira, onde todo mundo passa. Então, para que eles começam a refletir, né, a função social do bilhete, né, que é a comunicação entre pessoas. Óbvio, né, que hoje com a nossa tecnologia os gêneros escritos estão cada dia mais caindo de moda, né? Hoje em dia a gente já não se vê mais carta, a gente já daqui um pouco já não vai ver mais bilhete. Mas o bilhete, gente, aproveitando que os nossos filhos, né, a maioria deles eu acredito que não tenha um celular, porque agora se resolve tudo via WhatsApp, né? Aproveitando que eles não têm um celular, não custa nada vocês de vez em quando em casa mesmo, utilizar o bilhete como um meio de comunicação entre você e seu filho, até mesmo para aguçar ele a necessidade de interpretar a mensagem que você estava querendo dizer e também para trabalhar a questão da escrita e da leitura, da alfabetização mesmo. Então, vez ou outra, durante a semana, deixa um bilhetinho lá na geladeira, né? Pode ser, o bilhete, ele pode ser para pedir algo, para mandar uma mensagem, para fazer um elogio, para avisar alguma coisa, para falar para ele fazer alguma atividade que ele não precisa esquecer, pode funcionar como um lembrete, enfim. Vocês podem utilizar das mais possibilidades possíveis para se trabalhar isso em casa. E aí vocês vão ajudar essa criança a desenvolver esse meio. E aí também incentive a criança a responder esse bilhete para você. E para que a gente incentive a interpretação, a leitura e a escrita deles, tá bom? A atividade de hoje foi isso, depois eu vou com eles, agora eu vou voltar para a sala que eu estou na aula de educação física, e aí nós vamos fazer um bilhete coletivo, eu com eles nós vamos escrever um bilhete junto para eles passarem por essa parte de escrever um bilhete para alguém com alguma finalidade, e na semana que vem nós teremos outras atividades relacionadas com esse tema, para que não fique nenhuma dúvida e para que eles consigam entender o porquê do gênero mesmo, tá bom? É só isso, tá? Uma boa tarde a todos, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. O vídeo já ficou longo demais. Beijos!